Fala pessoal, bem-vindos ao canal Engenheiro Proativo. Eu me chamo Raimundo Júnior, sou engenheiro mecânico e hoje eu vou trazer para vocês um vídeo de um trabalho que eu fiz durante a faculdade na disciplina de máquinas térmicas, que é uma disciplina que eu gostei muito de fazer, e é um trabalho falando sobre eficiência energética. É um trabalho onde eu mostro como é calculada a eficiência energética de um motor a diesel, mostro para vocês o quanto os resultados que a gente esperava encontrar, os resultados que a gente encontrou, trago toda a definição voltada para essa área de eficiência energética. Então, confira comigo o resultado desse vídeo após a vinheta. Mas antes, eu queria deixar um recado. Eu estou com uma parceria com o curso de Six Sigma, que é um curso que eu fiz durante a faculdade, é um curso que me agregou muito, que me ensinou muito sobre gestão de projetos, gestão de produção, redução de desperdícios, otimização de processos. Então, se você, assim como eu, gosta dessa área de otimizar processos, confira no link que está na descrição. Roda a vinheta e boa apresentação para vocês. Primeiramente, boa noite a todos. Eu me chamo Raimundo Júnior, eu sou estagiário da Sotrec e o nosso relatório vai ser sobre a eficiência calorífica de um motor C13. O motor C13 era um motor utilizado em escavadeira, geralmente em mineração subterrânea, e esse motor especificamente com essa série TXX02774, ele foi um motor que era da mineração Caraíba, e aí teve um acidente, e aí a gente acabou tendo que fazer esse reparo no motor, e aí após o reparo eu consegui coletar os dados que a gente usou para fazer a nossa V3. Todo o motor que é reparado a gente envia para um dinamômetro, e aí com esses dados dos testes que a gente conseguiu fazer os nossos cálculos. A gente também precisa de alguns dados relacionados ao consumo de combustível do motor para fazer os cálculos. E a Caterpillar tem um sistema chamado MyCat, que é um sistema de monitoramento, que ele monitora em tempo real os equipamentos. E especificamente a máquina desse motor, que é essa escavadeira aí 349D, eu consegui coletar os dados em tempo real de funcionamento dela. Na tela do MyCat, a gente consegue coletar exatamente quanto que ela rodou no dia. No caso, o acidente foi dia 29, tanto que o dia 30 de agosto já não tem mais nada, que a máquina parou. E aí, com esses dados, a gente consegue fazer uma média de consumo real de combustível, que ele nos dá tanto quanto que consumiu no dia, quanto as horas que ele funcionou. E aí a gente chega no número de 53 litros por hora, é o consumo de diesel dessa máquina. E é um dado que é importante para a gente fazer os nossos cálculos de eficiência. O que acontece durante o teste? O motor é ligado no dinamômetro, eles vão acelerando o motor e vai coletando os dados de torque e de potência. E até chegar no torque máximo e na potência máxima, e depois eles continuam acelerando para terminar de fazer a curva de potência e a curva de torque do motor. Aí é a tabela, a mesma tabela que a gente vê no dinamômetro, eu só escrevi para ficar mais fácil a visualização e já converti as unidades, porque nas fórmulas a gente usa kilowatts em vez de usar cavalo-vapor, usa rotação por segundo em vez de usar rotação por minuto e usa newton-metro em vez de usar quilograma-força. Aí é só a tabela já convertida. O que acontece? A gente tem 3 fórmulas de potência e 3 fórmulas de rendimento. A primeira fórmula de potência é essa fórmula de potência efetiva. O que essa fórmula ela quer dizer? Ela é uma fórmula que estima a potência em função do torque e da rotação. Basicamente, tem essas duas grandezas que ela usa para calcular a potência. E aí, o que a gente fez? A gente pegou os dados de torque e de rotação e calculou a nossa potência, que é o que está em azul. Vocês conseguem ver, a coluna em azul foi o que a gente calculou. E a coluna do lado é o que estava lá no dinamômetro. E aí, logo nesse momento, a gente conseguiu perceber uma diferença entre o que foi calculado e o que foi encontrado. A próxima
a próxima equação que a gente usa é a de potência teórica. É uma equação muito interessante. Que ela diz? Se toda a energia fornecida para o motor, toda a energia do combustível fosse transformada em trabalho, seria essa potência que a gente iria encontrar. Tanto que a fórmula é consumo de combustível, que é o que a gente coletou, vezes o poder calorífico do combustível e a densidade do combustível. Esse slide, ele me dá a densidade de dois tipos de diesel, o poder calorífico e a relação estequiométrica. A relação estequiométrica a gente não usa, porque não tem na fórmula. E o consumo de combustível a gente coletou. E aí, o que a gente encontrou? A gente encontrou que a potência teórica do diesel 1, que a gente vai chamar de diesel 1, é de 571 kW. A teórica do diesel 2 é de 576 kW. Olhando assim, logo de cara, quando a gente estava fazendo o trabalho, a gente já percebeu que o valor que a potência real do motor era menos de 50% dessa potência teórica. Então a gente já sabe, assim, a grosso modo, que a eficiência é 50%. A terceira equação de potência é de potência indicada. E o que acontece? A gente usou essa equação de uma maneira diferente. Porque a gente já tinha a potência do motor nos testes, a gente tinha o volume do cilindro que a gente calculou, né? A gente mediu a camisa e calculou o volume, a gente tinha a rotação e a gente tinha o número de cilindros, que é um motor de 6 cilindros. Só que a gente não tinha a pressão na expansão. Esse valor a gente não tinha e não tinha como a gente medir. Então a gente usou essa fórmula justamente para calcular qual seria a pressão na expansão. E aí é o próximo slide com a tabela dos cálculos. E aí o que acontece? A potência, essa potência é a potência do teste do dinamômetro. A rotação é a rotação do teste. O N minúsculo é o número de cilindros, que é 6, é constante. E o volume em metro cúbico é esse volume aí da camisa, um volume bem pequeno, que é um motor C13, uma curiosidade. A Caterpillar dá esse nome, C13, porque é um motor que tem um volume de 13 litros. Aí tem o motor C7, que é um volume de 7 litros, C9, C11, C13 e C15. O C15 é gigantesco. Mas continuando, a gente encontrou essa pressão de expansão, que é uma pressão relativamente baixa, de 0,023 PA, é a pressão média, no caso. A média de todas as pressões deu esse valor. E essa primeira fórmula aí de rendimento térmico, ela pega a potência indicada, que na verdade é a potência dos testes, dividido sobre a potência teórica. A potência teórica é aquela potência que teoricamente o motor iria alcançar. Se toda a energia térmica fosse transformada em trabalho, ele teria essa potência. E aí você divide um pelo outro, você encontra um valor de rendimento. Pode passar, professor. E aí o que acontece? Potência teórica, a gente tinha dois tipos de diesel. Então a gente fez dois cálculos. E aí a gente tem o rendimento térmico com um diesel, que é a penúltima coluna, o RTD1, e o rendimento térmico com o outro diesel, que é o RTD2. O que a gente consegue observar aí? Primeiro, o rendimento médio ele é de 20% com o D1 e 19,8% com o D2, a média. E o rendimento máximo com o diesel 1 é de 47,8%. E o rendimento máximo com o diesel 2 é de 47,41%. Isso é interessante, porque tanto o rendimento máximo quanto o torque máximo e a potência máxima, eles foram encontrados no mesmo instante, quando o motor alcançou perto dos 1.800 giros. Que lá no primeiro slide tinha a placa de identificação do motor, a especificação do fabricante é que a potência máxima dele, que era de 278 kW, fosse nos 1.800 giros. Como esse é um motor que já foi reparado, é um motor que já foi reparado a terceira vez que ele é reparado, tanto que depois que eu comecei a fazer esse relatório, esse motor voltou lá para a oficina para fazer mais um reparo, ele tem uma potência um pouco abaixo, 5 kW a menos, porque não é um motor novo.
Mas aí já fica o primeiro valor de rendimento, que é o máximo de 47%, que é um valor bem alto, para falar a verdade. O rendimento mecânico, o que que ele é? Ele é a energia que sai do pistão para a biela, para virar brequim, essa energia até chegar no volante do motor. Mas como essa fórmula pega a potência efetiva, que é aquela primeira que a gente calculou, e a potência indicada, que é o que o dinamômetro indicou, que o dinamômetro, os testes de dinamômetro, como é que funciona? Eles ligam o dinamômetro diretamente no volante do motor. Ele já é acoplado ali. Aí quando o volante do motor gira, eles conseguem medir o torque e a potência. E aí, como é algo bem próximo, quando a gente calculou, deu um valor extremamente alto. Pode passar. Deu um valor médio de 95% de rendimento mecânico, a energia mecânica dele. Essa fórmula eu acho bem interessante, que ela pega a potência efetiva, que é o que a gente calculou no início, e a potência teórica, que é aquela de se tudo fosse transformado em trabalho. E aí, ela nos dá o verdadeiro rendimento do motor, porque tanto o rendimento térmico quanto mecânico, ele é resumido nessa equação. E a gente consegue encontrar um rendimento de 47,8% de máxima e um rendimento médio de 27%. Uma coisa interessante, quando eu estava fazendo esse trabalho, eu conheço um cara chamado Ricardo Penteado, esse é o nome dele mesmo, Penteado, que ele foi engenheiro da Renault na Fórmula 1. Ele era diretor técnico do departamento de motores. E aí eu tava conversando com ele, ele até atende no Instagram, caso alguém queira procurar ele, é Rico Penteado, ele tira dúvida, ele é bem gente boa. Aí ele falou comigo que na Fórmula 1, hoje em dia, na Fórmula 1, o rendimento dos motores lá é de 50%. Aí eu falei com ele, pô, cara, eu tô fazendo esse trabalho aqui de máquinas térmicas, eu encontrei um rendimento máximo de 47%, mas o rendimento médio deu 27%. Aí eu perguntei a ele se quando ele fala que o rendimento de um Fórmula 1 é 50%, se é o rendimento máximo ou é o médio. Ele me falou que é o rendimento máximo. Só que na Fórmula 1 eles ficam no regime daquele rendimento durante muito tempo. Então, nesse motor Caterpillar, o rendimento máximo é de 47% e o médio é de 27%. Eu posso falar que ele tem um rendimento de 47%, porque o momento que ele chega nesse rendimento é o momento de operação dele, é um momento assim, a rotação desse momento é a rotação que geralmente a máquina fica durante a operação. Na verdade, são dois gráficos, esse e o próximo é a curva de torque, esse daí é a primeira curva de torque, e o outro gráfico é a curva de potência. O que eu fiz? Eu peguei o teste do dinamômetro, o eixo X eu coloquei os valores de rotação, o eixo Y eu coloquei o valor de torque, e aí me deu esse gráfico. E aí o que a gente consegue observar nesse gráfico? Que quando o motor chega no momento de máximo torque, entre 1.772 giros e 1.865 giros. Nesse ponto máximo aí, ele está na janela de 1.800 giros, bem próximo dos 1.800 giros, que é exatamente o que a Caterpillar fala, que a potência máxima vai ser em 1.800 giros, que é a janela de operação. O motor ele opera nessa janela de rotação. O próximo slide, professor. Aí, ó, é a mesma coisa. Você vê que o gráfico é até parecido. O gráfico, a curva de torque e a curva de potência. Ele é praticamente o mesmo resultado. Bem próximo dos 1.800 giros, que ele alcança a potência máxima. Que aí o motor ele vem acelerando, a potência vem subindo. Aí chega no 1.800 giros, tá numa potência alta, aí quando passa, a potência cai, que aí já é perda. Já tá girando mais que o necessário. Aí depois tem uma oscilaçãozinha. Mas a potência máxima é nessa janela de rotação, que é justamente o que o fabricante recomenda. Quer falar alguma coisa, É professor? para isso que vale as marchas. Ou seja, tem Isso. hora que eu vou diminuir a marcha ou aumentar a marcha para assegurar que o torque seja bom e que a potência está certa. Muita gente não entende para que serve aquele contagiro que vem ao lado do carro. Aquilo é para que você
Hoje em dia, eles tiraram aquele contagiro e botaram um medidor de quilômetro por hora, quilômetro por litro. Mas, na verdade, é a mesma Sim. coisa. Eu tenho que manter meu torque adequado, variando a marcha como eu posso fazer numa bicicleta, mudando a catraca. Sabe o que é interessante, professor? Já que você tocou nesse assunto, quando eu falei que a eficiência máxima do motor é 47%, a eficiência máxima do motor é exatamente nesses dois pontos aí, de 1.700 giros para 1.800 giros. É nesse ponto que ele tem a eficiência alta. Fora dessa janela, a eficiência dele cai, fica 30%. Eu me chamo Lucas, atual estagiário da Durit, e vou falar um pouco sobre a sustentabilidade do nosso trabalho. Bom, mediante a toda essa questão do diesel, por ser um combustível que, entre os derivados do petróleo, é o mais poluente, sentimos a necessidade de abordar um pouco sobre essa questão da sustentabilidade. E aí que entra a EPA, que Raimundo comentou anteriormente. Vou pedir para o senhor para passar o slide, professor, por favor. Aí, isso. Aqui temos o símbolo da EPA. EPA significa Environmental Protection Agency, dos Estados Unidos, ou Agência de Proteção Ambiental. A EPA é uma agência que regula com artigos baseados em parâmetros para que máquinas automotores rodoviárias possam rodar, trabalhar sem que interfira na biosfera terrestre. Ou seja, que os padrões de emissões sejam estabelecidos, sejam regularizados, para que essas máquinas não emitam tantos poluentes. Porque, como se trata do diesel, o diesel tem teores de enxofre e de nitrogênio que podem causar destruições severas na natureza. Por isso que a EPA é uma agência desenvolvida justamente para cuidar desse lado ambiental da questão do diesel. A EPA trabalha com artigos desenvolvidos chamados de TIA, que vai do 1 ao 4. Os TIA são artigos que tratam da questão de avanços tecnológicos especificamente para motores a combustão de máquinas grandes, de médias a grandes portes, para que elas possam trabalhar sem que interfiram na atmosfera terrestre de forma negativa. Ou seja, a EPA é como se fosse o nosso IBAMA, que regulamenta questões ambientais para que aqui no Brasil não ocorra a questão de poluentes exacerbados lançados na atmosfera. Um exemplo disso, temos a conferência que aconteceu recentemente, que é a COP26, que tratou justamente disso, de questões ambientais ligadas a indústrias, a veículos automotores e tudo mais. Eu vou pedir para o senhor passar o slide, professor, por favor. Como eu falei, aqui no Brasil a gente tem o PROCONV, que nada mais é o Programa de Controle à Poluição do Ar de Veículos Automotores. O PROCONV, ele emite esse selo em todo o veículo automotor, não só máquinas rodoviárias e rurais, mas também, atualmente, eles não emitem mais em carro, mas antigamente eles emitiam. Era muito fácil você encontrar esse símbolo aqui no vidro do carro, no para-brisa do carro, que é um certificado de que aquele veículo está aprovado tá aprovado para rodar no meio ambiente, não, na cidade, que ele não vai emitir tanta poluição assim. O Proncov, ele é como se fosse uma agência de regulação brasileira. Agora, por que que a gente tem agência mais brasileira e americana? Porque como a CAT é uma empresa dos Estados Unidos e ela também trabalha aqui no Brasil, é importante que ela tenha esse selo do Proncov para rodar aqui no Brasil. É como se fosse uma parceria entre as duas agências, porque o Proncov e o EPA tratam da mesma questão. É similar ao Europeia 3 que é a mesma agência, só que a agência europeia, que trata de questões ambientais vinculadas a questões do Reino Unido, Inglaterra, Alemanha, esses países europeus. Dentro do PROCONV, a gente tem a designação MAR, que é Máquinas Agrícolas e Rodoviárias. Máquinas agrícolas e rodoviárias é onde se encaixa a nossa pá escavadeira, onde fizemos o trabalho baseado do motor C13, que foi mostrado anteriormente. Esse motor C13 já atende a categoria, a maioria dos motores Caterpillar já atende a categoria do Tier 4, que é o tier mais recente, onde diz que os sistemas de controle de turboalimentação são os mais seguros para rodar, desenvolvendo tecnologias ainda mais avançadas para que a emissão seja praticamente nula. Porque, como eu falei, o diesel tem enxofre e nitrogênio, principalmente o enxofre, que é um dos piores poluentes, porque como ele sai no tubo de descarga, quando ele reage com oxigênio e com hidrogênio, ele forma ácido sulfúrico e ácido sulfuroso, que vai formar chuva ácida, poluindo ainda mais o meio ambiente.
Por isso que é tão importante que máquinas grandes, automotores rurais, tenham esse selo para que possam trabalhar normalmente, sem que interfiram de forma negativa na atmosfera terrestre. Pode passar, professor. Você terminou, Lucas? Terminei já. Então, professor, o nosso trabalho a gente conclui nesse momento. A gente conseguiu chegar em 3 conclusões. A primeira conclusão é que os cálculos de rendimento estavam dentro do que a gente imaginou, que é sempre interessante quando a gente vai fazer algum cálculo, a gente imaginar qual vai ser o resultado que a gente vai encontrar, né? Então, estava bem próximo do que a gente já imaginou. O trabalho de vocês foi uma aula positiva e nós vamos continuar na próxima aula. E eu tenho na próxima nós vamos ter várias equipes apresentando e o pessoal de tubulação me perguntou se podia gravar um vídeo, já que algumas pessoas não podiam estar aqui no dia da aula. Eu franqueei para eles. Se tiver alguém da equipe que não possa vir, pode deixar um pequeno vídeo respondendo sobre isso, e aí, para que todos da equipe falem em algum momento. Eu agradeço a vocês por terem iniciado essa apresentação e dou um 0 para vocês. Então, vou dar um. Vou dar um seguido de um 0. Tá bom para vocês? Tchau. Tchau.